aqui e aqui também. Olá, boa noite. Já estamos online. Acredito que vai dar certo. Já tem alguém aqui comigo. Mari já está aqui. Deixa eu expandir isso aqui para ficar melhor para mim. Assim aqui, restaurar a conexão. Estamos no meu caso, de conexão. Oi, Mari, seja bem-vinda. Acredito que as pessoas vão chegando, porque eu estou atrasadíssima. Era para ser às 20 horas. Já teve alguém me perguntando aqui no grupo, mas vai ser noite. Para quem não me conhece, vai ter acesso a essa live. Eu sou a pastora Guida da Convenção Gileade. No momento estou servindo na Lagoa Redonda junto com o pastor Marcelo, meu querido. Um abraço carinhoso para o pastor David, para o pastor Marcelo, para o nosso grupo de leitura. Não sei se as pessoas estão conseguindo usar no dia meu Lovin Franklin. Olha, se eu estou online, acessa aí o Instagram. Acessou? No Facebook tá ok. Não ouvi você, Fran. Não visualizou? Estão chamando mais pessoas. Vamos aguardar só um pouquinho. Oi. Nós temos um propósito de nos reunir para tirar dúvidas sobre o Evangelho de Marcos. Aliás, nós concluímos o Evangelho de Marcos hoje. E amanhã vamos estar dando início a Lucas. Eu fiz essa chamada lá no Facebook, se você deseja não segue, precisa de alguém ali que te conduza, que tire suas dúvidas daquilo que você está lendo, depois me procura, faz a observação aí, comenta, eu tenho contato com você no privado e eu te coloco na nossa lista, mas vai ser publicado, né? O celular, a pessoa já viu muitos grupos. Então, a gente evitou fazer um grupo de leitura. Nós fizemos uma lista de transmissão e eu fico enviando contato. E eu fico enviando mensagens. Ok? Aqui diz que a conexão está baixa. Não sei porquê. Não sei se o computador do João Pedro está ligado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Se alguém puder ir sinalizando, eu agradeço. No Facebook, eu tentei entrar com outro celular, não consegui, estou fazendo a live pelo computador, então eu não consigo ver as mensagens de quem está me enviando mensagens online no Facebook. Eu não consigo visualizar os comentários. Se você fizer algum comentário, me desculpa, eu não respondi de imediato, mas eu não estou visualizando os comentários. E aqui no Instagram, Mari já sinalizou que está me ouvindo bem. Então, como eu estava dizendo, se você tem vontade de ler a Bíblia, se você gostaria,
de alguém que te conduzisse, que te orientasse, nós podemos ajudar, certo? Todos os dias, às 9 horas da manhã, nós temos uma transmissão ao vivo na rádio. Eu até já coloquei no meu Instagram, não sei, mas eu vou depois olhar se já está no Facebook também, que você pode estar acompanhando. É uma rádio gospel, online. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e escutar onde você estiver, no carro, em casa, fazendo as tarefinhas, né? E o celular lá do seu ladinho, ou o computador. Também você pode estar acompanhando todos os dias o Café com Jesus. É um bate-papo, na verdade. Então, chegamos agora ao nosso objetivo da noite, né? Conversar sobre o Evangelho de Marcos. Semana passada nós falamos sobre o Evangelho de Mateus. Eu expliquei que Mateus teve a preocupação de tirar as dúvidas, de registrar os feitos de Jesus para a igreja dos judeus cristãos. No que é que se difere, inclusive vou até abrir aqui um parênteses, no que é que se difere o Evangelho de Mateus para o Evangelho de João, que também é para a igreja em Jerusalém? O que difere é que Marcos tinha uma preocupação específica quando escreveu o Evangelho. Deus usou Marcos para tirar as dúvidas dos judeus que não conseguiam compreender a messianidade de Jesus a partir do sacrifício na cruz. Mas isso eu falei semana passada, eu já expliquei. Depois você pode, quando terminar aqui, entrar na minha lista de vídeos, minha seleção de vídeos de estudo bíblico, que vai estar lá. Quem não acompanhou semana passada ou quer rever o que foi dito. E no caso de João, que nós ainda vamos ver, João estava preocupado em deixar registrado os fatos a partir da promessa em Adão, a promessa adâmica, né? Então João ele traz todo o relato do Evangelho de João apontando Jesus como aquele que foi prometido desde lá de Adão. Por isso que no livro de João tem genealogia. Assim como no livro de Mateus também tinha genealogia. Porque no livro de Mateus precisava deixar claro para os judeus que ele era descendente de Davi. No caso de João, ele vai deixar claro para você e para mim que ele é descendente de Adão, que ele veio da raiz de Adão, da promessa feita a Adão e Eva, que da raça humana nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Marcos? Pois é. Marcos é o evangelho mais antigo, por incrível que pareça. Ele não está na ordem cronológica, né? A gente já sabe que os livros não estão em ordem cronológica. A seleção foi feita de acordo com o tamanho dos capítulos, as datas, né? Então, não foi feito de uma forma cronológica. E aí eu vou abrir outro parênteses. Eu não sei você, mas olha aí quem chegou aí, ó, Nilson. E aí, cara, beleza? Seja bem-vindo. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa em 3 meses. Aliás, eu nem fechei os 3 meses, porque eu queria me batizar e eu queria convencer o pastor a me batizar com 3 meses. E como eu li assim, blá, 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 e não entendia nada. Eu já tinha lido a Bíblia, mas pedaços quebrados dela. Não como uma coleção de livros. Dessa vez eu li de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, sequencialmente, terminando um, começando o outro. Eu fiquei pirada, por quê? Porque era tanto texto sobre exílio, e aí na minha cabeça, que não conhecia a história detalhadamente, só o que se via na escola, que eram os reis, as conquistas, né? Quando você vê história antiga. E eu achava que cada livro daquele era um exílio. Mas rapaz, o povo doido foi escravo a vida inteira, né? Na verdade, não. Na verdade, cada profeta, ele escreveu um episódio específico dentro da mesma história, né? Dentro do exílio babilônico, dentro do exílio sírio e dentro do exílio egípcio, né?
Lá em Gênesis, vai entrando ali em Êxodo, você vai entendendo melhor. Mas, depois de muito apanhar, eu decidi que eu queria aprender profundamente, eu queria conhecer mais. E já se vão mais de 30 anos, eu nem vou dizer não, porque senão vocês vão saber que eu tenho 60 anos, né? Se eu começar a dizer as datas aqui. Mas o fato é que eu comecei a entender melhor a partir do momento que eu comecei a estudar. É por isso que é muito bom a gente conhecer, é muito bom a gente estudar, porque quando você aprende, você se liberta, né? Você se liberta. A Bíblia diz que o conhecimento liberta. No caso de Mateus, que é o que nós queremos focar, o Evangelho ele foi também escrito para uma necessidade específica. Havia agora uma igreja formada, muito mista. E ela tinha muitos romanos. Havia uma influência cultural romana muito alta, né, muito significativa no meio do povo, que agora seguia a Paulo, a João, a Mateus. Eu estou citando os discípulos e autores de livros para vocês entenderem onde eu quero chegar. E Marcos teve a preocupação de conversar detalhadamente sobre os pontos mais relevantes, segundo a direção do Espírito Santo. Eu também já falei sobre inspiração, depois você procura aí que você vai aprender mais sobre esse assunto, para que o povo que agora era cristão, que agora seguia, que queria ser parecido com Jesus, discípulo de Jesus, entendesse toda essa história. Porque, olha, queridos, nós pegamos a história pronta. Nós estamos dentro de uma caixinha de informações fechada. Você já nasceu num país cristão. Você desde pequenininho, independente de você ser evangélico, você ser católico, você ser espírita, você já nasceu num país em que na escola se fala em Jesus, se faz preces, né? Se reza com as mãozinhas assim, se fala, né, da manjedoura, da estrela de Davi, sobre o céu, né, dos mares, da história. E ele nasceu de uma virgem, né, que fez muitos milagres, que padeceu e morreu numa cruz e que ressuscitou o terceiro dia. Essa história, mesmo que entrançada em, vamos dizer assim, muita mitologia, ou em muita fantasia, ou em muita falha teológica, mas essa trança, ela já faz parte da sua vida desde que você era criança. Se você acredita ou não, não é o caso, mas faz parte. E dito isso, para nós é aceitar ou não. A gente não estava lá, a gente não viu, a gente crê, a gente acredita nas testemunhas. Depois eu vou ter um momento com vocês sobre a infalibilidade da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia, e aí eu vou falar sobre essa validação do testemunho daqueles que foram usados por Deus para registrar a história. Segundo a experiência de Deus, né? Então, Marcos, e ele escreve apontando Jesus como o servo sofredor, né? Há até na história uma analogia ao nome de Jesus que fala que ele era o boi servidor, né? Aquele que leva, que ara a terra, que leva sobre os seus lombos o peso, né? E que prepara a terra para a boa semente. Em que momento é provável que os registros tenham acontecido, né? Uma data mais específica
entre 80 e 90 depois de Jesus. Então, se isso for real, né, baseando-se que Lucas e Atos foi em torno de 62, deixa eu só me achar aqui nas minhas pontuações. Considerando inclusive a questão da destruição do templo no ano 70, certamente o Evangelho de Marcos foi escrito ali em torno de 62. Muito depois. Deixa eu me achar aqui, gente. Ao vivo tem dessas coisas, né? Deixa eu me achar. Eu vou ler aqui o que eu marquei, tá? Admite-se geralmente que o Evangelho de Mateus e de Lucas por 80, 90. Lucas e Lucas, né? O Marcos, que se dirigiu à igreja em Roma, apoiando-se nos escritos de Pedro, lá em 1 Pedro 5,13, sobre o que aconteceu na Babilônia e em Roma, conforme, eu estou falando muito rápido, né? Desculpa, conforme capítulo 15, versículo 21 e capítulo 16, versículo 13. A data mais segura seria antes de 62, né? Antes de 62. Por que nós acreditamos que foi Marcos? É tão interessante porque não se tem dúvida sobre os autores, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem João. Mas eu queria fazer uma curiosidade sobre Marcos, né? Sobre a data da ocasião, já falei, sobre ele ser o autor. Quem foi Marcos? Eu não sei se você lembra daquele episódio em que Jesus está no Getsemane e os soldados chegam e os discípulos são acordados empalvorosos. Quem leu Mateus comigo já viu esse episódio, né? Quem leu Marcos também. E aí tem um trechozinho que vai dizer assim: e Marcos, né? Não, e o mais jovem saiu e sua manta, seu lençol ficou para trás, né? Se ele estava de fraldão, eu não sei. Poucos homens naquela época usavam fraldão. O fraldão era mais comum ser usado pelos sacerdotes, porque eles subiam aquelas escadarias e havia aquela preocupação em não expor a sua nudez. E aí Deus orienta que eles, quando fossem fazer as vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes, que eles fizessem um fraldão, que seria, aqui de uma forma muito engraçada, um cuecão, né? Uma roupa que era usada por baixo. E você vê isso nos filmes, quando você vê a Paixão de Cristo, né? Jesus com uma fralda, né? Presa para cobrir suas partes íntimas, mais íntimas. Acredita-se que é o mesmo Marco. Como ele era muito jovem e havia uma cultura naquela época que os mancebos, os jovens, ainda não tinham maturidade para responder por si mesmos. Tá certo, meu querido, Deus te abençoe. Depois você vai ter acesso ao vídeo. Fica com Deus, viu? Bom culto, Deus abençoe. Como eu estava dizendo, eles não eram citados pelo nome. Interessante, né? Eles não eram citados pelo nome. Eles eram citados como jovem mancebo. É o caso de Paulo, né? Que fica segurando as vestes enquanto os judeus, os sacerdotes, eles apedrejam Estevão, né? Para quem não leu Atos ainda, nunca leu ou não lembra, depois de Marcos, depois de João, a gente vai ler Atos dos Apóstolos. E aí você está convidado a ler com a gente. Então é o mesmo Marcos. Há uma outra referência mais forte sobre esse autor,
que é quando Paulo chama Marcos para andar com ele, né, e Barnabé, né? E aí ele decepciona Marcos decepciona Paulo, e Paulo até tem um conflito aí com Barnabé, mas depois, quando ele começa a amadurecer, começa a se comportar de uma outra forma, aí Paulo vai e diz assim: me manda Marcos agora, porque agora ele me é necessário. E agora Marcos já é um homem de idade, né, maduro, equilibrado. E aí é o mesmo Marcos, é a referência, tá certo? Então não há dúvida, por causa das particularidades, das características do livro. Mas como a gente aqui quer fazer só uma explanação geral sobre o livro de Marcos, eu não vou me detalhar muito. Quero inclusive aqui já fazer uma propagandazinha, né? A gente está começando agora, acredito que em fevereiro, a nossa escola de líderes. Nós estamos formando uma escola de líderes. Você gostaria de fazer alguma coisa, ser útil de alguma forma? Você não precisa ser pastor para isso, você não precisa ser líder de louvor. Você pode discipular, pode ensinar, pode cuidar da sua família, ensinar em casa seus filhos, né? Ou gostaria de começar para poder, né, se familiarizando e depois fazer um seminário de teologia, que são 4 anos, mais uma especialização aí que vai mais um ano, e gostaria de começar devagarinho até se acostumar. Então você está convidado a fazer parte do nosso centro de formação, né? Ele vai ter aulas semipresenciais, aulas online e aulas presenciais, que depois eu vou passar mais detalhes, né? Eu só estou falando isso porque de repente eu estou falando muito por cima, e aí você diz assim: eu gostaria que você se aprofundasse num outro momento, até porque senão o vídeo ficaria muito extenso, tá certo? Então por isso eu corro um pouquinho. Esse Marcos, ele agora, líder, maduro, ele decide que é momento de atender ao chamado de Deus, de registrar alguns fatos para a igreja em Roma. Ele mostra Jesus como um verdadeiro israelita. Assim como Mateus teve a preocupação de mostrar Jesus como rei, né? Jesus, ele tinha comportamento de rei. Eu vou falar aqui de uma forma bem lúdica, só para você me entender. Eu não sei se vocês assistiram. Oi, Aninha, amo você. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Eu não sei se vocês leram ou assistiram o filme Um Príncipe em Nova York. É o novo Um Príncipe em Nova York. Mas eu queria citar esse filme, por quê? Porque ele vai para Nova York, ele não quer que ninguém saiba que ele é um príncipe, né? E aí ele vai e se aproxima da moça como uma pessoa comum. Oi, meu amor. Como uma pessoa comum. E ele arranja um emprego, inclusive, né? Mas ele tem todo um porte de rei. Ele nasceu e foi criado... Beijo, meu amor. Ele nasceu e foi criado para reinar. Então ele tem um porte. Tem uma hora que ele vai falar com ela, ele segura assim a vassoura, porque ele é zelador, um príncipe zelador, né? E aí ele fica assim. Tem uma hora que ele se senta no balançador para conversar com ela, ele tá apaixonado por ela, né? E aí ele se senta todo assim, aí ela relaxa. Aí ele faz. Aí ela começa a rir. E depois ela faz um comentário tipo: eu não sei o que você tem, mas as pessoas te olham, elas te admiram. Você tem um jeito de atrair as pessoas, você tem um jeito diferente, imponente, sem ser arrogante. Ele era um príncipe e desde criança ele foi preparado para isso. Então, agora trazendo para nós, Jesus, ele era simples, ele era muito humilde, tranquilo, né? São as características, inclusive, se você quer conhecer as características emocionais, psicológicas de Jesus, tem um livro muito bom chamado A Inteligência Emocional de Cristo. Depois você pesquisa no Google, tá? Inteligência Emocional de Cristo. Então ele era muito tranquilo, mas ele tinha porte de rei. Ele é rei.
ele era um israelita nato aqui na narrativa de Marcos, que também é verdade. Ele era 100% judeu, né? Nascido de uma judia racídica, de raça pura, ok? Então, ele mostra, ele trata Jesus como um israelita nato, né? E também a questão de apresentar Jesus como filho de Deus. Como filho de Deus. Eu vou dar alguns exemplos de versículos para você, depois, se você quiser olhar, tá? Quando eu falei que Marcos mostra Jesus como um israelita verdadeiro, puro, né? Uma nota que pode mostrar o que eu estou falando é o capítulo 12, do 35 ao 37. Tá? Tanto ele foi no servir, como foi no sofrimento. Jesus, ele pagou os seus impostos. Jesus tinha uma profissão, Jesus trabalhava, né? E ele era um exemplo, tá? Como filho de Deus, o 1:11, o capítulo 2, 28, capítulo 3, 11, 5, 7, 9, 7, 14, 62. Eu vou ler só um, tá? Eu vou escolher aqui o capítulo 3, 11. Deixa eu ver o que é aqui. Não, eu vou aqui no 2, que é o 10 e o 28. Capítulo 2, versículo 10 e 28. Porque como no outro eu falei sobre a messianidade, agora eu queria enfatizar a filiação, né? Capítulo 2, versículo 10 diz assim: o filho do homem tem leito, toma o leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então Jesus, ele nesse momento dá prova de sua autoridade como filho de Deus, né? Ele diz: para mostrar para vocês que eu posso perdoar o pecado, eu vou fazer uma coisa que para vocês parece muito mais absurda, e que se vocês tivessem fé também fariam, né? Na verdade, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, nós todos, pela fé, pela imposição de mãos, pela oração, pela unção com óleo, nós, como instrumentos de Deus, temos autoridade para repreender enfermidades, né? Não é mérito nosso. Nós já tivemos a oportunidade de orar por enfermos e eles serem sarados. Eu lembro que teve, na pandemia, eu não podia ir na casa de uma irmã, na casa da Sandra, inclusive, né? Diaconisa da igreja, e ela muito angustiada com a netinha toda empanturrada, sabe? Ela teve uma crise provavelmente alérgica, e ela começou a inchar e já estava ficando roxinho os lábios, e a Sandra, sem saber o que fazer, liga para mim: pastora, por favor, ore agora pela minha neta, eu não sei o que fazer, nós estamos no meio dessa pandemia, a minha filha e meu genro não querem ir para o hospital e estão com medo de ir, está uma loucura aqui, ore. E nós começamos a nos angustiar e o coração a doer, porque entendemos a dor da Sandra, e começamos a orar. Quando nós terminamos de orar, a criança estava serena e já começava a desaparecer. Isso não quer dizer que todas as vezes que eu oro por um enfermo, ele é curado. Não, de repente o propósito de Deus é usar aquela enfermidade, de repente o propósito de Deus é levar, né? Às vezes a resposta da oração é não, mas o nome de Jesus tem poder para curar. Eles podiam pedir a Deus cura, mas na cabeça dos judeus daquela época, principalmente dos sacerdotes, enfermidade era sinônimo de pecado, e eles discriminavam. A gente vê muito isso no caso de Jó. Jó era um homem de Deus, um homem
temente a Deus ao ponto do próprio Deus dar testemunho sobre ele, dizendo: vistes meu servo Jó, homem íntegro, bom e fiel a mim, né? Então o próprio Deus é testemunho do caráter de Jó, e que Jó era fiel a ele. Mas quando Jó ficou doente, todo mundo cismou que era porque ele tinha alguma coisa de errado, e dizia: tem alguma coisa errada aí, Jó, confessa teu pecado. E Jó: mas o que foi que eu fiz? Eu já sacrifiquei, eu já me humilhei. Nem era pecado. No caso da mulher do fluxo de sangue, como a mulher, quando estava menstruada naquela época, ela tinha que ficar separada, porque ela já não tinha engravidado, ela não era fértil. Então aquele período em que ela estava perdendo sua semente, porque nós hoje cientificamente sabemos que quando a mulher menstrua é porque o óvulo dela não foi fecundado. Então todo aquele trabalho do útero de preparar-se para receber um bebê vai por água abaixo, e aí o organismo expele todo aqueles vasos, né, que iam formar a placenta para alimentar o bebê. O organismo expele, a gente chama de menstruação. Naquela época era o fluxo. E quando a mulher estava assim, ela tinha que ficar separada, porque ela era considerada impura. E aquela mulher, ela já estava há 10 anos com fluxo de sangue. E ela não podia estar em sociedade, porque ela era considerada impura e provavelmente de um pecado muito grave. Era tão sério, gente, essa questão, que quando a mulher não tinha filho, ninguém cogitava que era o homem que era estéril. Era só a mulher. O negócio era sério pra gente, né, meninas? Achava-se que aquela mulher era imunda, e ela vai em secreto ali, sem poder se revelar, sem poder pedir como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, para de perturbar o mestre. Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vai ser um papagaio gritando, e os discípulos já repreendendo, achando incômodo aquela gritaria daquele homem. E Jesus diz: deixa, rapaz, peraí, quem tá me chamando, traz pra cá. E ele vai e cura. E aí tem um outro caso em que eles perguntam: quem foi que pecou? Foi ele, por isso que ficou doente? Ou os pais, e ele caiu em maldição junto com os pais? E eles: nem uma coisa nem outra, ele está assim para que Deus seja glorificado através da minha vida, na vida dele. E aí repreende a enfermidade, e o cara fica são, né? Fica bom. Eles tinham acesso a Deus para interceder pelas enfermidades, mas eles não faziam isso. Eles não conseguiam crer. E aí Jesus diz assim: olha, vocês acham que perdoar pecados é difícil, mas quem é aquele? Agora eu estou parafraseando o que Jesus estava falando ali. Quando você lê o livro todo de Marcos, você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Vai entender por que eu acrescento essas informações. Eu tenho uma mania de fazer isso, que a gente chama de interpretação, né? Então ele vai dizer assim, para que vocês entendam, realmente só Deus pode perdoar pecados. Mas qual é o pecado que Deus não tem perdoado? Está escrito lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e se apartar deles, e me buscar de todo o coração, eu ouvirei lá do céu, perdoarei o seu pecado e sararei até a terra onde ele pisa, até a terra que ele lavra. Sararei até a terra onde ele vive, ou seja, abençoarei até aqueles que estão ao seu redor. Dito isso, realmente só Deus perdoa pecados. E aí Jesus, para mostrar naquele momento que ele era Deus, o que é que ele diz? Para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer o que só o meu Pai, né? Só o meu nome tem poder para fazer. Levanta, paralítico, anda. E o cara se levantou e andou. E aqui ele está mostrando que ele é o Filho de Deus, a quem Deus sempre atende. Voltando lá para o resumo. Nesse evangelho há também uma narrativa do poder de Deus na vida de Jesus. Marcos enfatiza a importância da pregação e do ensino da mensagem do evangelho, não apenas para uma verdade teológica, mas como poder de Deus. Poder de Deus. Nesse versículo 12, 24, isso fica bem claro, capítulo 12, 24. E em 1 Romanos
versículo 16. Como eu estou em Marcos, eu não quero ir lá para Romanos, eu vou aqui, tá? Capítulo 12, versículo 24. Que aí eu explico a historinha para quem leu comigo. Talvez vocês tenham notado que eu estou indo mais nos detalhes do que eu fui em Mateus, né? Porque Mateus é um livro muito extenso e Lucas, ele vai fazer muitos paralelos. E aí a gente, como vai ter que trabalhar Lucas, e eu acho que Lucas a gente vai precisar de 2 encontros, aí eu tô indo, né, mais fundo em Marcos, tá? Capítulo 12, versículo 24. 24. Capítulo 12, versículo 24. Olha só. Na ressurreição, eu vou ler o 23, tá? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Eu vou já explicar. Jesus, porém, respondeu, versículo 24: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Muito bem. Aqui foi feita uma pergunta a Jesus sobre uma mulher, né? Assim, como é que fica a questão da mulher? A mulher casou, ficou viúva, casou de novo, aí ela morreu. E agora, quando chegar lá em cima? Na verdade, eles estavam escarrando a história, sabe? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Como é que vai ser lá? Ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus, nem um nem do outro, rapaz. Vocês fazem essas perguntas, vocês lembrariam o que Deus falou sobre nos prover um corpo incorruptível, totalmente santo. Depois que passar este século, este mundo, e nós recebermos um corpo incorruptível, ou seja, nos tornarmos espirituais, nós não teremos mais necessidade de nos casar, nos darmos em casamento e ter filhos, porque nós estaremos vivendo numa outra realidade. Nós seremos como anjos, seremos um batalhão como anjos. E aí aqui é uma briga louca quando a gente vai estudar angiologia, porque há quem diga que os anjos tiveram relacionamento com as mulheres na terra e por isso nasceram-se os anequins, os gigantes na terra, né, que eles eram filhos de anjos, porque lá no Antigo Testamento vai estar assim, os filhos de Deus com as filhas de Eva. Mas ali é uma luta para explicar e não vai dar para ser agora não, dá para ser lá no centro de formação quando nós formos estudar Gênesis. Porque na verdade, os anjos foram criados em um número fechado, eles são como um batalhão, né? Eles têm um número exato, eles foram criados para um objetivo específico, uma parte para adorar, outra parte para ser portador do conhecimento da luz, que era o caso inclusive de Lúcifer. Lúcifer significa aquele que leva a luz. Luz não é lâmpada, não é claridade não, é entendimento. Lúcifer era o anjo, o querubim de Deus mais inteligente, ele era portador das informações, do conhecimento. Não é à toa que o bicho é inteligente e faz tanta marmota. Não é à toa que ele entende tanto de psicologia e sabe tanto como mexer com a cabeça do ser humano e fazer ninho no juízo de quem não tem juízo. Mas enfim, voltando pra cá, eu vou conseguir concluir, né? Ele vai falar sobre o poder do conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Até no secular, a gente sabe disso. Muita gente acha que o poder está na mão de quem tem o dinheiro. Ali é só um reflexo. O dinheiro é um reflexo do poder. Porque se o cara não tiver inteligência, não tiver artimanha, não tiver jogo de cintura, não tiver competência, o dinheiro vai se embora. Não crie filhos, não crie herdeiros, crie sucessores. Não prepare herdeiro. Não.
Não tenha filhos herdeiros, tenha filhos sucessores. Ai, Jesus, eu estava com esse livro na cabeça para dizer para vocês. Mas não se preocupem não, que depois a ganância leva o povo a muita coisa, desde o começo de tudo. É verdade, Aninha, é verdade. Agora você falou bem. Eu vou olhar e depois eu coloco para vocês, tá? Mas, se eu não me engano, é do... Eita memória, gente, 60 anos é punk, né? Eu vou lembrar. Se eu não lembrar quando terminar aqui a live, eu escrevo para vocês, tá? O nome desse livro. Mas é isso mesmo, ele vai dizer, não crie filhos. É o mesmo autor, se eu não me engano, de O Monge e o Executivo, tá? Não crie herdeiros, crie sucessores. Por quê? Porque se o cara não tiver competência, quando o pai que desenvolveu toda aquela empresa, que cuidou, que se esmerou, que deixa pro filho, o filho não tá nem aí, papoca a herança todinha e fica sem nada. Fica numa situação difícil. Ok? Ai, não sei se eu fugi do assunto. Me empolgo. Outra coisa. Sim, conhecimento liberta, conhecimento traz poder. O poder não está no dinheiro. O dinheiro é consequência do conhecimento, né? Da competência para ter o dinheiro e multiplicá-lo. Na verdade, quem tem o conhecimento retém o poder. Que chique essa frase. De minha autoria. O evangelho como poder de Deus, já falei, e a missão aos gentios, né, de anunciar a verdade, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tanto em Samaria, em Jerusalém, como até os confins da terra. Um esboço rápido de Marcos para nós encerrarmos a nossa noite. Já vai quase 50 minutinhos, apesar de que eu comecei atrasada. Ele inicia falando sobre o ministério de Jesus, né? Que aí vem o testemunho de João Batista, eis aí o Filho de Deus, de quem eu não sou digno sequer de amarrar as tirinhas das suas sandálias. A tentação de Jesus também fala sobre o poder de Deus, né? Sobre o testemunho do ministério de Jesus, que ele veio para vencer, para esmagar a cabeça da serpente. Oi, Elisângela, meu amor. Nossa, que bom você aqui. Beijo carinhoso, querido. Deus te abençoe. No segundo momento, que vai a partir do versículo 14 do primeiro capítulo, ele vai falar sobre o ministério público. E aí vem a chegada dele na Galileia, chamar os discípulos, o exorcismo daquele cara lá de Cafarnaum, a cura em Cafarnaum também, o chamado de Levi, Mateus, lembram? Da semana passada. E as controvérsias com relação à autoridade. Aí vem depois disso o ministério posterior, né, que é a preparação dele para que quando ele saísse. Não, Aninha, todos os dias tem programa na rádio. Aqui no Instagram, minha sobrinha está me perguntando se todos os dias eu faço live. Não, todos os dias eu faço uma rádio, é online. Você usa o aplicativo, o link para você baixar o aplicativo e você escuta na rádio todos os dias, às 9 horas, eu falando um pouquinho. Eu terminei a sequência sobre fé e já vou hoje, inclusive ainda hoje, gravar as bases, né? Porque é online, mas só para tirar dúvidas. Vou gravar e a gente vai falar sobre como é complicado confiar. Porque a gente tem a fé. Eu já falei sobre fé, agora eu vou falar sobre como é complicado praticar, né? Confiar. A gente pede uma coisa a Deus, mas a gente tem dificuldade em confiar que Deus fará. Olha aí quem chegou! Beijo, querido. Preciso conversar com você depois. Dar uma olhadinha nas roupinhas. Beijo. Muito bem. Ele vai falar sobre o ministério posterior, ou seja, ele prepara os discípulos para a sua partida e deixá-los afiadinhos para dar continuidade
a estrutura da igreja, né? E o ministério nas regiões gentias. Por quê? Porque não se falava em falar de Jesus para quem não era judeu. Aninha, depois eu passo para você, Aninha, quando vai ser. É todos os dias às 9 horas, já está acontecendo, viu? Todos os dias às 9 horas no programa de rádio Mova-se. É um programa online. Depois eu mando o link eu vou colocar o link aqui. Mas quando você sair aqui, você vai lá no meu Instagram, que tem lá um cartaz já, viu? Quando terminarmos. E aí ele vai falar sobre o retorno de Jesus e a sua paixão, né? Que é toda a questão do julgamento ilícito. Eu só quero falar disso quando a gente vai falar em João. Fomos para o Evangelho de João. E, finalmente, o tempo que Jesus passou depois da sua ressurreição no meio dos seus, né? Muita gente acha que Jesus ressuscitou, ficou ali um pedacinho, depois apareceu no outro canto, ficou um pedacinho, mas Jesus ficou durante dias. Todos viam e era uma confusão, porque ele estava num lugar e estava em outro, porque ele agora era espírito, não precisava de um corpo, né, para estar no meio de nós, porque ele já tinha vencido a morte. E eu concluí. Gente, eu concluí. Eu concluí o Evangelho de Marcos. Amanhã, para quem está na minha turma de leitura bíblica, começamos o Evangelho de Lucas. Leia os 5 primeiros capítulos de Lucas. E quem quer acompanhar e vai dizer assim: mas você já leu o livro, o Evangelho de Mateus e de Marcos, não dá mais tempo. Dá sim. Por quê? Porque eu não coloco nenhuma meta para sábado e domingo. Então você tem o sábado e domingo para ler os anteriores. Ok? Você pode começar assim, de Lucas. Venha ler a Bíblia comigo, vem aprender mais. Eu não consigo. Deixa eu dar uma dica para vocês, que eu ainda tenho um tempinho. Houve uma época que eu vivia muito cansada. E aí eu ia ler e ficava assim. Por quê? Porque eu só gosto de ler Bíblia com linguagem clássica, né? Como professora, eu preciso exercitar a linguagem clássica. Então eu tinha muita dificuldade de ficar acordada. Aí o que é que aconteceu? Eu encontrei uma forma de resolver o problema. Eu li em voz alta. Lendo em voz alta. Queridos, que quando a gente quer, quem disse isso é Freud, que a nossa mente, ela é movida pela vontade, e quando nós não temos vontade, nós começamos a declinar. Daí a depressão, né? A depressão é a falta de vontade, que aí pode ser psicológica, pode ser espiritual e pode ser química, né? É diferente da tristeza. Você está triste, de repente acontece algo, você consegue se animar, né? Olha ali, Eliane, chegou. Não tem problema não, Eliane. Depois eu mando pra você o link, você assiste pelo YouTube. Foi a Eliane. Não, foi a Aninha que falou que só chegou mais tarde, no final. Vai pro YouTube também, Aninha, viu? Vai pro YouTube. E você tem meu WhatsApp? Você tem meu WhatsApp, depois a gente se fala. Não vou perder o raciocínio. Sim, aí Freud vai explicar que nós somos movidos pela vontade. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele está muito poluído. Muito poluído. A nossa mente é muito poluída, gente. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não é o que está aqui não, é o que está aqui que está cheio. Você passa o dia sendo bombardeado por internet, por televisão, som, pessoas, situações, e aí a sua mente ela vai ficando abantorrada, sabe, aquele volume de coisas, e aí de repente muitas coisas que são importantes, elas vão sendo prensadas, e aí, oi Dora, seja bem-vinda, meu amor. E aí você começa a substituir o que é importante pelo que não é relevante, mas que você dá importância. Eu vou dar um exemplo. Você está aqui lendo, concentrada. Aí o seu celular vai blá blá blá, blá blá blá, né? Aí você olha, mensagem. Você tem que olhar a mensagem. Você tem que olhar.
sabe? Você não é capaz, entre aspas, quando eu digo você, eu tô falando a maioria das pessoas, tá, gente? De repente, essa roupinha não é pra você vestir, é pra outra pessoa. Mas quando eu falo você, eu tô falando generalizando. Aí você não deixa ali. Por que eu tô dizendo que você pode deixar? Ah, mas se for emergência mesmo, Guida. Caramba, se for emergência, o cara insiste, ele liga pra outra pessoa e diz assim: ei, fala aí pra Guida que fulano tá aqui se acabando, tá morrendo. Entendeu? Você não é, não sei, eu sou médico, tô de plantão. Aí é diferente. É diferente. Você tá de plantão, você tá trabalhando. Você não é pra na hora do trabalho tá fazendo outra coisa, né? É diferente. Eu estou falando de como nós procrastinamos o que é importante, o que é indispensável, porque nós substituímos as coisas por aquilo que nos dá prazer. E aí, de repente, o que é importante nem sempre é prazeroso, porque nem todo mundo gosta de ler. Comer é prazeroso. Aí, às vezes, você nem tá com fome, mas sente o cheiro da comida e começa a dar uma fome que nem é fome. Percebe? Então, a nossa mente passa o dia sendo bombardeada de coisas que, às vezes, são importantes. Margarete Dantas, eita, bicha linda. Seja bem-vinda, meu amor. A gente começa a substituir coisas que nem são tão importantes por coisas que coisas importantes, coisas irrelevantes, mas que a gente dá importância porque dá prazer naquele momento, como ficar mexendo no celular, jogando videogame. Quantas pessoas passam horas no celular e não conseguem passar 10 minutos, gente, debruçado sobre um livro? Eu não tô nem falando de Bíblia. A Bíblia nem deveria entrar nesse caso, porque como é que você quer conhecer Deus? Como é que você quer se relacionar com Deus? Como é que você quer confiar em Deus? Que é o que a gente vai trabalhar essa semana na rádio, né, sobre confiança. Se você não conhece, sabe nem quem ele é, só ouviu falar. E se o que você ouviu falar não é a verdade sobre Deus? Você vai aprender errado. Dito isso, repensa, né, do que você tem alimentado o seu cérebro. Por quê, queridos? Porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Nós não somos um ser material tendo uma experiência espiritual. Dito isso, é importante você compreender que você tem um espírito. E assim como o seu corpo precisa de alimento para ficar forte, nutrido, resistente e aguentar o tranco do dia a dia, o seu espírito, ele precisa desse combustível espiritual, que é a palavra. Porque a palavra alimenta o espírito. Nós discernimos a palavra pelo espírito. Por quê? Porque ele é alimento para o espírito. E quando o espírito está alimentado e o corpo está nutrido, alma, que são as nossas emoções, elas possuem um equilíbrio. Aí no âmago da psicologia vai falar sobre o id, né, que é o inconsciente, o consciente e o subconsciente, né? E aí o consciente quer realizar aquilo que o id está pedindo, porque o id é o instinto, é a intuição que precisa desse combustível, né, que eu estava falando sobre vontade, né, desse combustível, dessa energia para ter ânimo. E aí ele precisa sentir prazer em comer, em correr. Aí a gente diz assim: quando eu corro eu libero hormônios, né, o hormônio do prazer. Quando eu faço algum esporte eu libero o hormônio do prazer. Quando eu faço amor eu libero o hormônio do prazer. Quando eu como, quando eu tô com meus amigos eu começo a rir, interagir, brincar, eu tô liberando hormônios do prazer. E aí eu alimento o meu instinto natural, que precisa estar bem, o tanque emocional está bem. Mas aí, se eu não tenho uma boa consciência, eu posso usar dessas informações erradas para fazer um monte de besteira. Porque tem coisas que dá prazer, mas que não alimenta, que faz destruir o corpo, destruir o espírito e corromper as emoções. Daí vem o subconsciente, que é aquela vozinha que foi nutrido de informações, de experiências, de conhecimento, de exemplos,
né, de tradições. Aí ele tá lá, biblioteca, né? Aí você de repente vai fazer uma coisa e o subconsciente diz: ei, cara, vai não, doido. Vai não, doido. É treta. É cano. Vai não, doido. Dito assim, fica mais fácil. Do mesmo jeito que o meu corpo precisa se alimentar, eu tô tempo bebendo água que tá muito quente. Do mesmo jeito que o meu espírito, ele precisa se fortalecer para lidar com as coisas espirituais. Porque nós estamos no mundo espiritual vivendo uma experiência material. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, coisas no mundo espiritual, no mundo invisível estão acontecendo. Quando a igreja adora, no mundo espiritual, sabe, cadeias são quebradas. Um exemplo disso, muito claro, Paulo e Silas. Eles haviam levado uma surra. E aí eles foram lançados no calabouço. Lá, no meio de toda a dor, de todo o sofrimento, eles começam a adorar. Adorar. E os anjos vêm trazer eles, e há um tremor. E as cadeias se rompem e se abrem as celas. Coisas tremendas acontecem quando o povo adora. Milagres acontecem quando o povo ora e busca a Deus de todo o seu coração. E aí a alma se alegra. Você se fortalece emocionalmente de dizer: poxa, esse Deus todo-poderoso se importa comigo. Mas como é que você vai saber que Ele é todo-poderoso se você nem conhece? Só conhece de ouvir falar e pode estar ouvindo falar errado. Por isso é importante ler a Bíblia. É importante se alimentar e tirar dúvidas. Eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo, queridos. De repente você pode até confrontar o que eu estou dizendo aqui com outras informações, procurar livros, pesquisar no Google o que eu disse essa noite aqui. A questão é: o que você tem priorizado? O que tem sido importante de verdade para você? O que você leva assim? Quais são as sementes que você tem plantado? Se tiver dúvidas quais são as melhores sementes para escolher, vai na loja de Deus, porque lá as sementes são de graça. Eu vou encerrar com essa historinha para vocês, tá? E aí eu vou orar. Se alguém quiser pedir uma oração, quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ficarei muito feliz, me senti muito prestigiada por você confiar, né, no que eu estou dizendo e compartilhar. Mas eu vou encerrar contando essa historinha e vou orar. Uma certa pessoa chegou no shopping e de repente deu de cara com uma placa: Loja de Deus. Ficou curiosa, entrou e deu de cara lá dentro da loja com um lanche. Oi, Debinha, segunda-feira eu tenho reunião com teu pai e com o pastor David, aí eu vou te ver, ó. I love you, gatinha. Entrou na loja e deu de cara com um anjo de Deus. E aí o anjo, pois não, isso é a loja de Deus, é? É. O que tem nesses frasquinhos? De tudo que você quiser pedir, você leva e é de graça. De graça? É promoção. De graça. Gente, isso é pegadinha? Onde é que tá a câmera? Não, é verdade. Pois eu vou querer aí um quilo de amor. Pode? Pode. Por que você não leva logo mais? Posso? É de graça. Então me dá aí uns 3 quilos de amor. 3 quilos de amor. Uns 3 quilos de saúde, que eu tô ruim das pernas. Saúde. Quero uns 10 quilos de prosperidade, porque a crise tá braba e o dinheiro não rende. Pode? Pode. Quantos produtos pode levar? Quantos quiser. Vixe, eu posso levar de tudo? Pode. De tudo mesmo, de tudo. De tudo que for bom aí eu quero. Não, mas tudo que tem aqui é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E manda a lista pra mim, pra me saber o que é que eu tô levando tão bom assim. Aí o anjo: a senhora aguarda aí, que eu vou lá dentro preparar
sério. Pelo próximo. Vou pra lá. A gente levar agora e dá pra levar. Dá, se preocupe não que dá pra levar. Vai dar certo, só precisa confiar. É sim, verdade. Aí o anjo foi lá pra dentro e voltou com um pacotinho. Eu sabia que isso era fake news. Aí, não, senhora, tudo que a senhora queria da loja, tudo que tem nessa loja tá aqui. Mas dentro desse pacotinho? Mas como assim? Mas a senhora pensava que a senhora ia levar como? Aqui a gente entrega sementes. Tudo que a senhora quer é só plantar. Escolha as sementes e plante. Que aí você colhe. Porque o fruto dá. Vamos orar, queridos? Eterno Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as causas das pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, a essa live. Quero Te pedir especialmente por aqueles que mencionaram causa na justiça, causa trabalhista, aposentadoria. Deus, Tu tens o melhor para nos dar, Tu tens o melhor para nós. E como é bom poder confiar em Ti. E eu confio que o Senhor vai fazer até mais do que eu estou pedindo. Porque eu sei que o Senhor tem prazer, o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. O Senhor tem prazer em responder as orações com o melhor. Às vezes o melhor é um não, e a gente está pedindo mal, e por isso a gente não recebe. Porque na Tua palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedistes mal. Pois quando nós pedimos certo, o Senhor tem prazer em dar. Sim, é um sim certo. E eu acredito que nós temos direito ao fruto do nosso trabalho, à nossa aposentadoria. Nós que trabalhamos, que nos dedicamos, que tivemos todos os meses parte do nosso salário retirado, independente da gente querer ou não, para garantir um fundo de pensão no final da vida, na velhice. É direito nosso, é nossa herança. Então eu creio que o Senhor vai fazer acontecer. O Senhor vai responder prontamente com o melhor. Não só para a Eliane que pediu pela sua aposentadoria, para mim também que estou na expectativa da minha aposentadoria, mas por aqueles que têm causa na justiça, porque receberam ou deixaram de receber algum recurso. Eu creio, Senhor, porque eu vi o testemunho da Tânia, que a Tânia tinha uma causa que fazia anos na Tua mão, e o Senhor atendeu a oração e saiu a bênção. Oh, Deus lindo, que testemunho lindo. Um dia eu vou pedir para a Tânia vir dar o testemunho dela numa dessas lives. Que testemunho lindo. Hoje ela mora numa casa linda ali no Alphaville, ali no Mudubim. A escolha dela, inclusive o bairro, condomínio, a coisa mais linda, parece assim um paraíso na terra. Então eu olho assim para essas coisas e digo: Jesus, foi Tu que fez isso. Sim, Senhor, foi o Senhor quem fez. Nós Te rendemos graça. Eu Te peço por aqueles que estão enfermos, eu peço pelo Arnaud, Senhor, que saia logo os recursos dele, que também é causa na justiça da aposentadoria dele. Peço, mas também peço pela saúde dele. Ele tem sentido muitas dores. Repreende essa dor, Senhor, que ele entenda que ele não pode fazer esforço. Ele está cirurgiado, ele precisa repousar, ele precisa esperar o tempo. Ajuda o Arnaud, Jesus, a entender que o seu trabalhar, porque às vezes mais tarde, às vezes a dor não acabou, foi a nossa falta de prudência quem trouxe para nós, né? Então que o Senhor possa ali estender a sua mão, dar um alento para o Arnaud. Continua falando com ele em sonhos, Senhor. Dá outros sonhos para ele. Te revela mais e mais para ele, como o Senhor tem feito. Prepara o coração dele para o encontro. Prepara o nosso, porque todos nós temos que estar prontos para o dia do nosso encontro contigo. Como diz na Tua palavra, Senhor, que nós estejamos sim prontos e aprovados
como homens e mulheres que não têm do que se envergonhar porque praticaram a justiça. Sendo assim, peço não só por estes, mas por mim também, Senhor. Me ajuda, me capacita, me guarda, protege minha casa, meu casamento, meus filhos, meu lar, minha família, meus amigos, os nossos sonhos, nossos projetos. Abençoa o Mova-se, abençoa essa rádio, Senhor, que nos convidou para estar ali, né? Confiou a nós, Senhor, uma parte importantíssima da rádio, que é o ensino, que é o momento da doutrinação, né? Como pastora, como mestra, está ali ensinando a sã doutrina. Então, muito obrigada, Jesus, e abençoa essa casa que abre suas portas para nós, para o nosso ministério. Abençoa nosso centro de formação, pastor Marcelo, pastor David, e os demais que estão à frente, como a Esté, que está na secretaria, e aqueles que já estão até matriculados, esperando só batido do martelo e a barulho do trinco da porta. Sendo assim, a Ti a honra e a glória por tudo que o Senhor tem feito por nós hoje e sempre, Pai. Amém. E que vocês sejam ricamente abençoados. E até quarta-feira que vem, ou até amanhã, na Rádio Mova-se. Beijo, tchau!